décimo no ar. Entenderam? Não se explica não. Não se explica. Troca. Mas a galera já tava querendo mudar o nome pra 10 de acréscimo. Até empatar. É por causa da gente, pô. Somos 3, a gente fala sobre... Mas antes era 3 minutos mesmo, não vai enganar os outros. Eu tô ligado. Você percebeu a manobra, né? E por falar em enganar, será que o Vitória de Petkovic enganou naquele jogo com o Corinthians, Pedro Cetzer? Porque fez um jogo pior contra o Coritiba e tomou 1-0 com justiça, né? Rapaz, seguinte. Que o Vitória melhorou contra o Corinthians, melhorou. Mostrou um time mais organizado, mais compactado, com os mesmos erros ofensivos. Mas ninguém estava enganado, não. Não, concordo. Ninguém estava enganado, ninguém se deixou por enganar porque jogou contra o Corinthians, não. Você se enganou? Não. Mas sim. a visão era mais otimista. A visão era mais otimista. Deixa eu falar uma coisa aqui. Então se concretizou dentro do Coritiba. No sábado, no jogo do Vitória, eu me propus, Ah. aí é um recado pra galera do Vitória, viu? Eu me propus assistir o Tá jogo do explicado, Vitória tá explicado. sem o secador na mão, Ah, como analista. tá Já, bom. é sério, o cara do Bar FC, né? Sim. Eu achei que seria legal eu Tô feliz com a sua postura. ver como um Tá analista. amadurecendo. Tô mais maduro. Você não pode cair. E eu tentei analisar o jogo do Vitória e o que eu percebi, vocês me corrijam, Sim. né? Porque vocês têm mais propriedade do que eu para falar, é que os jogadores, o time do Vitória, ele se sente mais confortável ainda a jogar naquele estilo de lançamentos e tal, e com o estilo Argel Fux. Se sente mais Eu confortável. não digo nem que a palavra é confortável. Só sabe jogar assim. Eu não sei. Sabe Não por diria que isso. só sabe jogar assim? Porque o jogador está tudo no automático para fazer aquilo que a Argel pedia. É muito pouco tempo ainda para a gente cobrar também a efetividade do trabalho de Petkovic. E o problema maior do Vitória, hoje, não é dentro de campo. É o que acontece Concordo. fora que está refletindo dentro. É a falta de comando, é a falta de norte, é a falta de planejamento. É um cara que chega para ser gerente e vira treinador e que não cai no gosto da rapaziada, que gostava muito de Argel. Então, meu amigo, Gostava de Argel e de Wesley Carvalho, que acabou sendo preterido nessa manobra também. O Vitória está, para mim, à deriva. Politicamente, diretivamente, na questão da sua diretoria de futebol, com o Silvio Vieira, com o presidente Ivan de Almeida, com esse tal desse colegiado que todo mundo dá opinião, e está refletindo diretamente dentro de campo. Eu vi um Petkovic durante o jogo quase para ter um infarto, né? Não, vou Porque ele dizer a você. reclamava com os jogadores, porque ele queria aquele jogo de toque de bola, e é isso. E eu vi os jogadores tentando, mas sem saber fazer aquilo. Porque Por os isso que eu laterais se falei, afundavam lá dentro Os da, laterais não sabem do apoiar. jogador do Coritiba. Salino e Jefferson não Os sabem meias, apoiar. os meias não participam Por do sinal, jogo. Jefferson, coitado, a torcida... Coitado não, Odeio. né? Ele é muito Coitado, fraco. mas não é coitado Ele é não. muito fraco, bicho. É. Ele é limitado. Esse Coitado do fraco, torcedor ele é do limitado. Vitória, Pois rapaz. é, que tá sofrendo com ele desde o início do ano. E todo mundo tá vendo que ele não tem condição de atacar e continua insistindo com ele. Agora é outra coisa, Petkovic, na minha opinião, não é culpado não. Só para abrir um parênteses, tomara aí pra você, nutricionista do Vitória, segure o sal de Pet. Porque do jeito que ele tá se estressando em campo, Ele ele tava, parecia que ele tava dando muito ponta de faca. Você Ele falou toca a uma coisa bola, mais toca a bola. cedo, que é o único erro dele. Ter aceitado virar técnico do Vitória. Tá bem. Porque o próprio Simão Vieira disse que convidou uma, que convidou duas, e só na terceira que ele aceitou. Ou seja, o único erro dele foi ter dado o braço a torcer. Porque se você foi contratado para ser gerente, Puxa de canhão da porra. continue como gerente. O Vitória mostra ser um time burocrático, pouco criativo, sem força ofensiva. O que a Vitória fez diante do Coritiba? Aliás, se não fosse Fernando Miguel, Ah, sacolada. era pra ser muito pior. Era pra ser Dava muito muito. pior. Até bola recuada de Alan Costa para Fernando Miguel teve no jogo. Paulinho salvou em cima da linha. Depois, na sequência do lance, a defesa sai, larga todo mundo. Ele segura o primeiro chute, segura o segundo, dá um soco no terceiro. Teve bola na trave de Henrique Almeida, né? E por aí vai. Gente, o Vitória, estamos na terceira rodada da Série A. O Vitória só tem um ponto. E o que me preocupa, e pra mim o alerta tá ligado, é porque não é só os resultados que são ruins. O desempenho é muito ruim e essa briga lá de cima tá refletindo dentro O Vitória campo. passou o mês de maio todo, o único gol marcado Armeiro. pelo Vitória foi de Armeiro. 6 jogos sem vencer. Pois 6. é. Então a situação é para 6. completar o serviço, o William Farias na saída do gramado, ele que é uma referência, Capitão, líder do capitão, time. disse que não pediu para sair. A substituição seria questionável se ele não tivesse pedido para sair. Depois, Petkovic na coletiva disse que o William Farias pediu para sair e o próprio William Farias depois falou: ah, realmente eu me lembrei que pedi para sair. Isso foi um componente que botou mais fogo, incendiou ainda mais então a tá mente do tudo Vitória. bagunçado. Então fica complicado. Agora, vendo pelo aspecto, tentando ver pelo aspecto positivo, será que eu acho que tudo, uma boa conversa entre técnico e jogadores meio que resolveria um pouco, só que
a gente está falando de Petkovic, que o bicho é bruto. Né? Tem que ter uma predisposição de ambas as partes. Apesar que a Argel também era bruto, mas era um cara bem Mas no grupo ele gostava, no grupo todo mundo gostava dele. O problema de Argel, ele talvez fosse um bom gestor de pessoas, mas um treinador limitado. Tanto que o time do Vitória era limitado, mas todo mundo jogava por ele, corria por ele. Em momento algum, deixar os dois, Argel e Pet no campo. Ele já vai modernizar, todos os treinadores. Ah, não, certo exemplo. Olha como a manobra do Vitória, Pedro. Essa foi uma precipitada e bagunceira. O Wesley Carvalho tinha também o respeito dos atletas do Vitória. Era um técnico promissor. E Petkovic, na função de gerente, podia cumprir um papel interessante nesse meio campo. O Vitória, nessa manobra, colocou a Pet em risco e se livrou de Wesley Carvalho. Se livrou não, perdeu. É isso. Né? Perdeu o Wesley jogou pra cima. Pro Palmeiras, pro sub-20 do Palmeiras. E aí, agora da situação, é assim, Petkovic, imagine, pense você, o terceiro jogo dele, pegou o time pra assumir nas coxas, com perdão do trocadilho. Logo depois do Baiano. E aí, já tá ameaçado, já tem gente que na cabeça Petkovic, vai colocar quem nessa bagunça? O Wesley Carvalho. É ele mesmo que vai se demitir? Tipo, como é que vai ser? Ainda tem isso. A situação Brincadeiras como à parte. gerente. Brincadeiras à parte, vamos lá. Você demite o treinador Petkovic, mas ele fica como gerente. É isso. Acaba a gerência de futebol, o Petkovic vai embora depois de um mês no Vitória. Mais uma vez a falta de um norte, de um planejamento da diretoria de futebol do Vitória. E se já é difícil trocar um pneu com a roda, com o carro andando, imagine os quatro, porque parece que é isso que o Vitória precisa. Porque o Vitória precisa melhorar na sua gerência, melhorar na diretoria de futebol, melhorar na presidência, melhorar no campo, no meio do Campeonato Brasileiro. Já começou. O alerta e os pontos tá ligado, viu, gente? Agora para falar do Bahia. Tomou outra porradinha, 1-0 pro Botafogo lá no Rio. Mas foi agora o Bahia deixou uma perspectiva diferente pro torcedor após o jogo de ontem. Se você, só pra te falar só do jogo do Bahia, eu vou fazer traçar um único parâmetro aqui. Bahia e Vitória perderam. O torcedor do Vitória está muito mais preocupado do que o do Bahia. Sim. Porque o do Bahia pelo menos mostrou um conjunto. E não é por causa dos 2 pontos lá na tabela do Bahia. Não tem nada a ver. É a questão do desempenho, que o torcedor só quer analisar resultado. Perdeu, tá tudo ruim. Ganhou, tá tudo beleza. E ontem a gente o desempenho é bem diferente. A gente viu um Bahia pressionando o time do Botafogo e o grande destaque do Botafogo foi o goleiro, que pegou demais. Ex-Vitória, inclusive. Pegou muito. E o Bahia, nos minutos finais, em 20, 30 minutos, estava pressionando o Botafogo, que a qualquer momento podia sair um gol. Agora, tem uma coisa que me incomoda no Bahia, sabe, que é o seguinte. Eu concordo, o segundo tempo do Bahia foi um segundo tempo muito bom, mas o Bahia, ele se acomoda um pouco com as circunstâncias favoráveis do jogo. Por exemplo, o primeiro tempo do Bahia, o primeiro tempo começou bem, inclusive com o Regis em campo ainda, e mesmo depois de ter perdido o Regis, o Bahia continuou mais com a bola, sem ser incomodado pelo Botafogo, mas o Bahia perdeu o apetite para atacar, para aproveitar esse momento que o Botafogo não está impressionando o Bahia. Continuar agredindo. O Bahia foi e deixou o jogo muito em banho-maria. É o que o Fabinho já falou aqui diversas vezes, quando o Bahia joga com um a mais e a circunstância do jogo é favorável, o Bahia... Parece que se acomoda, tenta deixar sob controle. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, que eu estava me fazendo desde que eu assisti o jogo de ontem. O Bahia vive uma Regis dependência? Sim, vive. Eu acho que não é nem Regis dependência, é melhorar o elenco. Não, que o Bahia precisa de melhores peças no banco de reserva, mas o time do Bahia se desmonta quando o Regis não joga. É, mais ou menos. Ontem o Bahia fez uma boa partida com o Regis só jogou 13 minutos. Mas ontem, por exemplo, eu concordo, o Bahia fez uma boa parte do segundo tempo, mas faltou um cara com a característica de Regis, inclusive para infiltração. Mas é isso, o Bahia Juninho não sabe fazer. Juninho não é meia. Juninho é excelente jogador, mas não pode pedir para Juninho fazer algo que ele não sabe fazer, que é penetrar na área. Eu não diria que falta só vive uma Regis dependência, porque... Falta mais coisa. Falta mais coisa. Não, claro que falta também um atacante, porque Edgar Júnior, apesar de ser um bom jogador, um excelente jogador, mas pô, o cara precisa de 15 chances para meter uma para dentro, entendeu? O Bahia tem um bom time, de 1 a 11. Quando vai pro banco de reservas, aí falta Guto olha pra trás, pô, o que é que eu vou fazer agora, entendeu? Pois é, e ontem o Bahia perdeu vou chamar num detalhe, porque foram 2 detalhes na verdade. Edson, o principal pra mim. Que comeu mosca. Parece que desligou. Eu diria 3. Depois me complete então, por favor. Eu falo Edson, que perdeu a bola. Perdeu a bola, Jean, que na minha opinião saiu de maneira trabalhada, ele poderia esperar e acabou dando a Bruno Silva uma prerrogativa pra encobrir. E quem é o terceiro? O terceiro é justamente a categoria de Bruno Silva. Ninguém falou. Ninguém falou. Bruno Silva, que o torcedor do Bahia conhece bem. Que aprendeu a jogar bola. Aquele um toquinho de cobertura que não é qualquer um que faz aquilo ali. Sabe por que ele fez aquele gol? Por quê? Porque o Jeanzinho sabe, porque se você olhar o lance, Lucas Fonseca tá chegando. Ele não teria como bater cruzado ou como bater forte, porque Lucas tinha fechado o gol dele. Quando ele vê Jean saindo, ele fez por aqui mesmo.
Jean Ele acabou usou saindo errado e deu uma alternativa. dando a única alternativa para Bruno Silva fazer Agora, gol. eu vi muita gente crucificando Mas o Jean, que Bruno Silva tem mérito, tem também. a claro. falha de Edson foi, eu acho que foi muito Edson foi mais grave do que a Foi Jean. bem mais Ele, grave. mas é que você desligou, disjuntou. É isso. Ele nem passa, ele nem se livra, ele nem olha pro lado, ele. De repente, Tô soberano Bruno aqui, deu eu o bote e pegou a bola. De repente, o Silva tava ali e fez o gol. Agora, teve uma cabeçada de René Júnior que Gatito faz uma Sim. ponte e cai. Teve um chute de Edgar Júnior que eu vi gente até condenando ele. Foi Não, um bate Biquinho, pronto. não. Biquinho. Biquinho. Vitor Luiz tirou a bola em cima da linha. O próprio Gatito pegou a cabeçada. Biquinho é lá Romário também, né? Ensina a roupa, né? Teve uma defesa de Gatito com os pés. Isso, teve outro chute que de ele caiu pra Rafael. poder defender. Então, o Bahia, o alento do torcedor do Bahia, imagino que vocês estejam sentindo, é que você viu um Bahia que perdeu, mas que caiu de pé porque Sim. criou, porque chegou lá na frente, porque viu o goleiro do Botafogo ser o melhor em campo, na Sim, minha opinião. sim. E foi bem pra mim. Mas a ineficiência do ataque somando com a falta de peças no banco, aí acho que Isso vai preocupa, porque, por exemplo, o Bahia precisa de alguém para fazer a função de Harris. E se o desempenho anima, quando você pensa que esse desempenho vai trazer pontos para o Bahia, não passar susto. Mas se quiser algo mais, precisa reforçar bastante. Isso. E se quiser não passar susto, precisa reforçar. Sim, Não precisa sem ser dúvida. mais, mas precisa reforçar. Porque não é desempenho que mantém o time em primeira divisão, né? É ponto na tabela. Então, e o Bahia já deixou... Mas ponto na tabela não vem também com desempenho Não vem com ruim. desempenho ruim, tô com você. Mas eu digo isso porque não dá pra fazer desses dois jogos, tá tudo bem, não, porque o Bahia precisa transformar isso em resultado. O Bahia agora tem 2 jogos dentro de casa, vai ter que ganhar. Um do Atlético Goianiense, que acho que é mais fácil. Mas vai acabar sendo pressionado justamente por essa obrigação de vencer um time que está na Mas a rabeira. obrigação é sempre. E outro é o Cruzeiro, que aí Que é já... muito difícil. E é um dos líderes do campeonato. E E ainda tem um detalhe. Guto Ferreira, Isso. que ainda não é oficial, É. a imprensa do Rio Grande do Sul já dá como certa, mas hoje, segunda-feira, dia 29 Inclusive, de maio, pode ainda ser não que é... quando o 3 de acréscimo for pro ar, ele já não seja mais técnico. Aí você vai desculpar, mas acontece. Mas a gente vai Ferreira- fazer um programa especial. Caso ele saia, aí a gente vai, né? Faz um programa todo especial dedicado a Guto Ferreira e essa possível saída dele pro Inter. Valeu? Falou, galera. Tchau!